Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast. Oi, gente linda. Começamos mais um Divanda Kiss. Num formato novamente diferente. É porque aqui a gente se adapta às nossas entrevistadas, que são sempre mulheres muito especiais, pessoas muito especiais. E hoje, especialmente depois de 3 tentativas de entrevistar essa mulher, finalmente ela está aqui comigo no Divanda Kiss. Vani Costa, diretora artística, esposa de senhor Samuel, mãezona, lindona, gostosona, e vocês não sabem, gente, mas ela foi a minha primeira entrevistada no meu primeiro podcast, o Sexência, antes da pandemia, lá em 2020. E nunca mais, né? E nunca mais. Nunca mais a gente E nunca mais a gente o quê? Ah, tá. Nunca mais a gente se largou. Eu tô aqui pensando, nunca mais o quê, gente? O que essa mulher tá falando aqui? Nunca mais a gente se largou. Dali surgiu a amizade de dormir na casa de Mariana. Não, a gente foi pra São Paulo ver evento de Gogo Boy juntas. Eventos de Gogo Boy. Você sabia, Vani, que eu criei uma técnica terapêutica baseada naquela nossa viagem, né? Que é o 5 para O, lembra? Eu lembro. Lembra disso? Eu lembro, eu morrendo, tenho pavor de altura. Ah. Então eu, apavorada dentro do avião, eu segurava a mão da Mariana, que parecia que eu estava parindo. E a Mariana falando no meu ouvido. Imagina isso, imagina aquilo, e Cauã Raymond, e parará, e pururu, e piriri, fazendo com que essa mulher respirasse, relaxasse. E aí eu pensei também, por que não trabalhar 5 órgãos sexuais para a chegada ao orgasmo? E foi daí que surgiu o 5 para O. Ela foi do Rio a São Paulo. Foi para Guarulhos, né? Foi em Guarulhos que a gente desceu. Foi do Rio a Guarulhos, falando sem parar no meu ouvido. E foi o que me deu me trouxe ali para mim um pouco de calma, porque foi tenso. Para você que tem medo de altura, você vai entender o que eu tô falando. Mas hoje, gente linda, a gente não vai conversar sobre a altura, não, e nem vai fofocar sobre o nosso passado, né? Porque senão a gente não termina esse podcast hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito, muito, muito importante. É um tema relacionado a uma preocupação de saúde pública. E eu quero investigar junto com a Vani o que é essa questão, né, que a gente vai tratar hoje, que é obesidade, influencia de forma positiva ou negativa na sexualidade dela, porque afinal de contas a sexualidade aqui é a nossa grande estrela. Vani Costa, meu amor, vamos lá. Anotei aqui na minha pauta improvisada alguns dados referentes a essa questão. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, gente, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde em todo o planeta. Não é algo específico só aqui do Brasil. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo desse público 700 milhões de indivíduos com obesidade. Gente, eu confesso que eu tô englobada aqui nesses 2,3 milhões, ok? Eu não tô saudável, não. Eu tô bem acima do meu peso. No Brasil, essa doença crônica aumentou 72% nos últimos 13 anos, saindo de 11,8 em 2006 para 20,3 em 2019. Vani, meu amor, vamos lá. Eu sei que você é uma pessoa muito clara, muito direta, muito honesta e que nunca romantizou a obesidade. Não. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Nunca romantizei a obesidade. Mas também nunca tive problema com o meu corpo até a página 2. Né? Porque assim, eu acredito que tudo tem um limite. Chega uma hora que não dá mais. E você tem que entender isso tem que partir de você, porque partir de fora nunca é a mesma coisa. E quando parte de fora, sempre é ofensa. Ah, mas você tem um rosto tão bonito. Foda-se, porra, eu não tô perguntando pra você se meu rosto é bonito, eu no espelho, tô vendo.
que o meu rosto é bonito. Pode falar palavrão, né? Pode tudo. Eu tenho espelho, eu tô vendo que o meu rosto ele é bonito. E eu sei que a minha realidade de vida vai mudar a partir do momento que eu emagrecer. Só que o emagrecer ele é um processo. E é um processo difícil. Como a Mariana leu no início, a obesidade é uma doença crônica. Ou seja, eu vou ter ela pro resto da minha vida. Hoje eu me encontro em tratamento pré-bariátrico, porque, graças a Deus, eu tenho o benefício que algumas pessoas... Algumas não, né? A maioria das pessoas não tem, que é ter um plano de saúde, que a nossa realidade, infelizmente, hoje não está barato. Não que no SUS não tenha, porque no SUS tem, inclusive vivo o SUS, graças a Deus que o temos, mas é mais demorado. Esse processo ele demora muito mais, porque a fila é muito maior. Muita demanda, né? E chega uma hora que você já não tá com tanto tempo assim para esperar essa fila. E aí eu resolvi ir atrás, e aí hoje eu tenho 2 nutris maravilhosas, que é a Marcele e a doutora Camila, que são, assim, pessoas incríveis, que olham pra minha cara e falam, olha, tua realidade agora é essa, tua realidade é aquela. Eu acho que o mais importante quando você fala de obesidade e buscar emagrecimento é entender que para emagrecer você não precisa passar fome, tá, minha filha? Tá bom, minha irmã? Não vai fazer essa dieta maluca aí, não. A dieta do ovo, a dieta do repolho. Vou fazer jejum intermitente sem nem saber o que é. Não faça essa loucura não, minha irmã. Vai buscar seu médicozinho. Ah, vou tomar remédio que o fulano tá tomando. Mas a influenciadora de tal tá tomando remédio tal, pra ela tá funcionando. Só que o corpo dela não é teu corpo. A realidade dela não é a tua realidade. A condição dela não é a tua condição. Então para com essa loucura. Uma vez eu ouvi uma frase que eu não lembro de quem foi. Não lembro mesmo. Se alguém souber, pode colocar aí no comentário. Que o maior defeito da pessoa que se encontra triste na obesidade é que ela tá sempre buscando emagrecer para viver em vez de viver enquanto emagrece. E é uma grande verdade. Por quê? Quando você decide buscar a bariátrica, que foi o meu caso, é porque você já tentou muitas vezes perder peso. E eu sempre bati na tecla de que eu nunca tive nenhum problema com o meu corpo. Realmente, não tive. Chegou fases da minha vida que pra mim eu era maravilhosa. Se você entrasse no meu Instagram, você ia ver fotos lindas minhas lá, inclusive da minha bunda. Que inclusive eu já tive a oportunidade de fazer umas fotos bem sexys dessa mulher maravilhosa. Exatamente. Nunca tive nenhum problema. Só que aí o tempo passou pra mim. Algumas coisas difíceis, bem difíceis aconteceram. E aí eu engordei num nível de chegar nos 200 quilos. Uau! E aí, o que não incomodava, passou a incomodar. Porque não é só sobre a estética do seu corpo ou a forma do seu corpo, mas são as diversas doenças que se desenvolvem devido ao sobrepeso, à obesidade, né, Vani? Não só isso. Eu sempre tive acompanhamentos médicos sem mim. Sim. Sempre tive desde pequena. Minha mãe sempre teve esse cuidado, tanto comigo quanto com meu irmão. Só que o que me incomodou? Não caber na cadeira. Eu parei de andar de ônibus. As limitações de mobilidade, né? Exatamente. Por exemplo, não me incomoda a gente tá sentado no chão, com uma mesa ótima ali na frente, com cadeiras disponíveis, mas eu não caibo em nenhuma delas. Foi a primeira coisa que me incomodou. Sim. Em nenhum momento isso atrapalhou no meu casamento. Pelo contrário, eu falo que eu tive a sorte de casar com meu melhor amigo, né? E meu marido, ele me entende, ele me apoia em tudo. Então, assim, quando eu entrei no processo da reeducação alimentar, né, no processo da dieta, a primeira coisa que ele fez foi começar a fazer junto comigo. Pra te apoiar, né? Pra me apoiar. Quando eu comecei a me exercitar, porque não adianta você só fazer dieta e você não mexer teu corpo, não adianta, ele foi junto comigo. Então, tipo assim,
a gente se apoia, não só como casal, mas como família, Sim. sabe? E isso, pra mim, é muito importante. Então, acho que você que tá aí do outro lado, tem um obeso dentro da sua casa, entenda que às vezes o que falta pra ele seguir aquela dieta ali que ele falou pra você que ele ia começar na segunda-feira, mas não começou, às vezes o que falta pra ele é o teu apoio, Uhum. é a tua força. Sim. Porque assim, gente, sozinho é difícil pra caralho. Não é fácil. Uhum. Não é fácil. E é importante dizer também que um corpo gordo nem sempre vai ser um corpo doente. Sim. E o contrário também ocorre, né? Porque quando você toca nesse assunto de, poxa, comecei a dieta e ele me apoiou, por exemplo, eu sou uma falsa magra, eu tô com sobrepeso, gente, há uns 10 anos. E aí eu tento fazer dieta porque as minhas questões já estão relacionadas não só à forma física, não só a não caber mais nas roupas que eu cabia, mas eu tenho colesterol alto, e aí eu tenho um histórico familiar de diabetes e de cardiopatia. Então eu preciso, além de tomar conta desse colesterol que é alto por conta de estresse, por conta de genética, também essas preocupações. E eu não consigo fazer dieta, porque o povo lá de casa não para de comprar as guloseimas. Então, realmente é muito difícil. E o que é muito difícil também, Vani, não sei se você já passou por isso, né? Porque hoje você é casada, seu marido te apoia, mas até então Sim. você morava com a sua família. A minha mãe, por exemplo, né, gente, que eu moro com a minha mãe, enfim, voltei a morar com ela depois de separada, ela fala assim, quem tá de dieta é você, quem tem que se controlar e fechar a boca é você. Eu não tenho nada a ver com isso. Ouvi muito isso. E ela também. continua cacetando. E aí a gente entra em uma outra questão aqui. Sobrepeso, gente, ou a obesidade, não é uma questão de você é preguiçoso, não consegue fechar a boca. Ai, que você não tem disciplina, por isso que você não consegue manter a dieta. Não, gente, o buraco é mais embaixo. Muito E existe... mais embaixo. Porque você vê, você tem sobrepeso, Tem o tem sobrepeso, colesterol alto. tem tendência a diabetes. Eu, nos meus 200 quilos, não tenho colesterol alto. Sim, Não sofro de diabetes. sim. O que de fato me incomodou foi essa questão da mobilidade. Da mobilidade. Do não estou mais suportando o peso do meu corpo. Não dá pra mim. Sim. Ou você não passar na roleta, ou você ter que entrar no prédio, o moço tem que abrir a portinha pra você, porque naquela roleta você não passa. Você não passa, né? Não, sem contar que pelo menos nada aqui a nível de Rio de Janeiro, cidade grande metrópole, é para pessoas que não são dentro ali daquele padrão, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência física, é um cadeirante, também não tem acesso a esse tipo de mobilidade, Sim, né? A sim. gente não, nossa estrutura não está preparada. Sim, e o gordo ele é limitado, pra você ter uma noção, até em certos hospitais, por exemplo. Mesmo com o meu plano, nem todo hospital do plano que eu vou Sim. tem cadeiras que me caibam. Não, e agora recentemente teve um rapaz que foi baleado, motorista de Uber, que ele não conseguiu fazer uma tomografia porque não tinha uma tomografia que coubesse o corpo dele. Eu vivi o inferno quando eu tive que fazer uma ressonância. Porque eu não tinha uma ressonância que cabia. Eu achei por muita sorte no lugar em Ipanema. Mas também, irmão, foi R$1.500 assim, ó, tá. Pro exame, né? No talo, pra um simples exame pro neuro ver. Caramba. Um exame se eu fosse uma pessoa magra, eu pagaria R$300, R$400. Sim. Eu paguei R$1.500. Agora, Vani, voltando um pouquinho à questão do a gente não é preguiçoso e não é por isso que a gente não consegue parar de comer, eu não sei você, mas eu convivo com uma compulsão alimentar de cunho psicológico há muitos anos. Qualquer coisa que engatilha a minha ansiedade, eu vou ali pro carboidrato. E aí você, no teu caso, a tua obesidade, ela tá relacionada a uma compulsão alimentar? Ou não? Você acha que isso é da tua genética, do teu dia a dia? Os dois. A minha obesidade, ela vem de uma compulsão alimentar devido a um abuso que eu sofri aos 8 anos de idade. Mas que hoje eu já consigo lidar bem, tá? É muita terapia, amor. É muita terapia, tá? Terapia é vida, né? E genética. Genética. Toda minha família paterna
é gorda. Uhum. E a minha família materna ainda tem as fortinhas, que elas não são gordas, mas são assim, né? Mais rechonchudinha. Mas a minha família paterna inteira, Uhum. todo mundo é gordo. Todo mundo é gordo mesmo. E por incrível que pareça, meu pai é o único magro. Sério? Sério. Meu pai é o único magro daquela família. O restante é todo mundo gordo. Caramba. Todos os familiares dele, inclusive, né? Dele. Uhum. É todo mundo gordo. Se bem que a mãe dele, minha falecida vovó Elza, ela não era gorda. Uhum. Mas vovó Elza também não parava. Sim. Ela tava toda hora varrendo o quintal, plantando um negócio, colhendo Sim. um negócio, indo pro lado pro outro. Ela não parava. O restante, todo mundo troncudo, Uhum. quadril largo, coxa grossa, bunda grande. E esse teu processo terapêutico que você cita, que te ajudou a entender esse seu trauma passado, ele também está te ajudando nesse dia a dia da dieta? Porque uma dieta alimentar, da compulsão. muita coisa. Uhum. Muita coisa. Olha, tem bastante tempo mesmo. Eu sei nem dizer pra você quanto tempo faz, porque um dos métodos que a gente fez foi não contar os dias. E Não isso- contar os dias de quê? Da dieta ou até bariátrica? não contar os dias a partir do momento que eu parei de ter a compulsão. Então você conseguiu identificar um momento em que você parou de ter a compulsão. Sim, Olha que maravilhosa. eu consegui ir junto com ele, não foi sozinha, inclusive o Dr. Jorge, um beijo. Consegui ir junto com ele. Aquele dia eu falei pra ele, tô bem, tô tranquila. Relax, uma semana aí, ó, fazendo a dieta direitinha, tranquila, e com chocolate em casa, com as coisas em casa, bem normal. Dali, então, eu não tive mais episódios de compulsão. Ai, que maravilhosa. Doutor Jorge, eu preciso conhecer você. Não tive. Ele me deu muitas ferramentas. Sim. Tá estressada, tá irritada, além do caminhar, vai cuidar de você. Uhum. Isso foi uma coisa que me pegou muito. Porque o seu terapeuta, se ele não busca te conhecer profundamente, troca, amiga, que você não tá indo no terapeuta legal. Acho que o fato dele me conhecer muito, ele virou e falou pra mim assim, vamos começar a dar nome pra essa compulsão, porque o intuito aqui não é trocar uma compulsão por outra. Sim. Mas o intuito aqui é canalizar a energia que iria para a compulsão para um outro lugar. Interessante isso, hein? E aí o que eu passei e aí o que ele falava pra mim? Tá se sentindo mal, tá irritada, quer comer, vai se cuidar. Se olha no espelho. O que tem de errado com você fisicamente naquele momento que você tá se olhando no espelho? Porque eu aprendi com ele que, pelo menos pra mim, tá? Pra mim, o que é pra mim nem sempre vai ser pra você. Eu aprendi com ele que a minha compulsão, ela se dava muito a partir do momento que eu escolhia me abandonar muito. A partir do momento que eu achava que eu precisava de alguém para me proteger. E aí, quando eu passo a fazer isso, a me olhar no espelho, eu lembro, não lavei o cabelo. Tá, mas e se eu lavar o cabelo? Mas essa cor de cabelo tá meio antiga. Vamos mudar. Se eu dar uma mudada, se eu fazer um negócio, porque ele reparou que eu sou muito vaidosa. Deixa eu te contar um negócio, não é porque a gente é gordo que a gente não tem que ser vaidoso, não, tá? Ele reparou que eu sou muito vaidosa. E aí eu comecei a investir mais em mim, mais em relação a nisso. Mais do que você já investia, né? Porque essa mulher aqui, glamourosa, da cabeça aos pés, sempre. Sim, só que aí olha como é que trocou isso pra mim na minha realidade. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você não tem nenhuma consultoria de personal, não, online, nada? Pra te ajudar. Aí eu lembro que eu falei pra ele assim, não. Aí por que você não busca ter? Aí eu falei assim, é muito caro. Nunca mais vou esquecer daquilo. Ele virou e falou pra mim assim, abre aí o seu iFood pra mim. Aí eu peguei o telefone e abri o iFood. A minha última compra no iFood, naquele dia, era numa pizzaria. R$216. Aí ele pegou, vamos fazer uma pesquisa. Uma consultoria com personal online na sua região tá R$200. É o preço da sua pizza. Caramba, ele te fez balançar. Opa, peraí.
Isso aí. Vou estar deixando de comer aquilo que alimenta, que fomenta a minha obesidade, né? Que é um gatilho para minha compulsão, muitas vezes. Em contrapartida, eu tenho a possibilidade de pegar essa mesma grana e investir em algo que realmente vai me enaltecer enquanto mulher. Aí hoje eu tenho Que Matheus. Aí hoje eu tenho Matheus. Consultor. Meu personal maravilhoso. Beijo, Matheus Curvelo. Matheus, né? eu também tô precisando conhecer você, A meu gente filho. é do time Curvelo. Que o negócio aqui... O time Curvelo, a frase do time Curvelo é quem faz o que quer criança, adulto faz o que tem que ser feito. Tá na nossa camisa isso. Peraí, repete aqui pro público, aqui nessa câmera. Quem faz o que quer criança, adulto faz o que precisa ser feito. Cuidado, minha irmã. Isso não é só pra exercício físico, não. Maravilhosa. Ivane, essa parte da sua sexualidade você conseguiu segurar, resolver, fomentar, né? E até se tornou uma ferramenta para que você controlasse ou driblasse a sua compulsão. E aí você falou muito também do apoio do seu marido. E você falou também do aumento que você teve repentino de peso. E eu fui no seu casamento, você estava linda, belíssima. Maridão apaixonado por você. Esse teu aumento de peso influenciou, atrapalhou vocês dois dentro da cama? Atrapalhou. Uhum. Atrapalhou. O corpo gordo, ele vai te limitar. Uhum. Ele vai te limitar. Então vamos lá, falando de sexualidade. Vamos falar de sexo abertamente aqui. Boa. Vamos botar o sexo aqui na mesa. Quando você fala de sexo, você tá falando de posições sexuais, Sim. né? De fôlego, de respiração. Sim, até porque a gente sabe que sexo não é só penetração, a gente sabe que o sexo começa no toque, aquele xodozinho no ouvido. Existe, ainda hoje no meu casamento, existe esse tipo de sexo. O sexo da mão boba, o sexo do beijo intenso, do fogo, Do rala-rala. do rala-rala, do esfrega aqui, do esfrega lá. Só que o sexo da penetração, a penetração em si, não tem rolado tem um tempo. Uhum. Por conta do meu corpo. Por conta da limitação do meu corpo. Por quê? Eu sou muito avantajada. Eu tenho lipedema. Além de ser gorda, eu tenho lipedema. O que é lipedema? É uma Inflamação. É uma inflamação em determinada área do corpo. E eu tenho nas coxas. E aí, com esse aumento de peso, a minha bunda aumentou, as minhas coxas também. Então, o acesso, amiga, ficou um pouquinho mais difícil, tá? Não, ficou um pouquinho mais fácil, não. O pepino tá demorando a entrar, a chegar ali o caminho da felicidade. Tá? A gente vem trabalhando isso já tem bastante tempo. A gente vem trabalhando isso, inclusive, em terapia em conjunto. Eu não posso falar mal do meu marido, né? As pessoas me perguntam: você tem medo do seu marido te trair? Eu falo: não. Tenho medo do meu marido morrer, dele se matar, porque ele é sem noção, ele é doido. Ele adora um esporte radical, ele adora subir uma torre, ele adora essas coisas. Ele trabalha pendurado no poste. É isso aí, entendeu? O menino gosta dessas coisas. Ele é eletricista, ele não tem medo de levar choque. Então eu não tenho medo do meu marido me trair, eu tenho medo dele se matar. É diferente. O fato, né, de não ter toda essa insegurança dentro do nosso casamento é uma coisa que ajuda muito a gente em relação à sexualidade. Maravilhosa. Da gente entender que o sexo não é só penetração, é uma coisa que vai além, né? Sim. E aí, minha filha, vale de um tudo, do oral ao vibrador, do óleo, enfim. Não, e o companheirismo dele com você enquanto marido, ele escolheu ser seu marido. Existe também o lado de cada homem que precisa amadurecer e compreender e acompanhar e fortalecer essa mulher que está passando temporariamente por uma questão, gente. A questão dela é temporária, ela já está na fila da bariátrica, ela já vai resolver a questão dela. O amor, ele precisa existir enquanto companheirismo, enquanto parceria, além de um padrão corporal, além de uma limitação corporal, porque, por exemplo, você tem essa questão hoje, mas poderia ser ele. Ou então poderia ser ele com outra enfermidade, né, que atrapalhasse a cama de vocês, por exemplo. O que já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Conta essa fofoca. A gente uma vez foi passar nosso primeiro ano de casado.
Menina, como eu sofri. Ah. A gente foi passar o nosso primeiro ano de casado em Cabo Frio, na casa do meu falecido sogro. E fomos de aqui pra lá, ele reclamando de dor, e ele dirigindo, reclamando de dor, e ele dirigindo, reclamando de dor. Chegamos lá, apendicite. Uau! Acho que você me contou essa história já. Amiga, eu já contei, porque olha, aquilo ali me fez ter trauma. Eu não tenho nem mais vontade, nada contra Cabo Frio, mas eu não tenho mais vontade de voltar em Cabo Frio. Eu não tenho. Só pela experiência que você teve Só lá, no né? quê? Eu virei a minha noite de Réveillon no hospital com aquele homem. E ali, aquela cirurgia do apêndice, repetindo, nem todo ser humano é igual. Ele teve uma queda de testosterona absurda. Então não tinha tesão, não tinha vontade, não se tinha nada. E por mim tava tudo bem. Eu Vocês entendia ficaram que assim era um por quanto processo. tempo? Entendi que era um processo. Foi os 3 meses. Uns 3 meses. Foi uns 3 meses. Foi uns 3 meses. Tanto que a minha endocrinologista, a doutora Ilana, é endocrinologista dele também. Boa. A gente busca muito ter esse tipo de cuidado. Até porque, diferente de mim, não tem um histórico, né, familiar muito problemático. Meu marido tem. Sim. Meu marido tem um histórico familiar bem problemático. Mas eu sempre bato na tecla de que a gente segura um a mão do outro e vambora, porque eu tive a sorte de casar com meu melhor amigo. E ele também, né? Com a melhor amiga dele. Só que, menina, te contar, eu falava a vida inteira que eu nunca ia casar com Samuel. Essa boca! Nunca vou beijar. Eu casar com Samuel. Não, a boca dele eu até beijava. Beijava? Ele beijava, que ele era sexo casual, Mariana. Ah, você beijava naquela boca, você sentava naquele pinto, mas você não queria casar de jeito Claro nenhum. que não, claro que Sabia os podres do passado dele, no mínimo. Não, o né? problema não era esse. O problema a gente é muito reflexo da nossa criação. O problema era que eu tinha na minha cabeça, meu amor, eu tenho estudo. Eu sou estudada. Eu ralei pra caramba pra entrar dentro da UF E ele e não. sair de lá formada. O cara tem ensino médio ali. Não. Preconceituosa! Muito preconceituosa. Muito machista. Fui machista, né? Nessa época da vida, fui muito machista. Que eu falava, eu não vou casar. Eu acabei de me formar pra poder casar com um menino que, na época, subia em poste pra instalar a internet pros outros. Hein? Pelo amor de Deus. Gente, como é que o mundo dá voltas e a gente paga pela nossa língua, Minha né? prima falava isso pra mim. Minha prima falava pra mim, você ainda vai casar. Todo encontro que a gente tinha em lugarzinho, em barzinho, em coisinha, a gente grudava e ficava a noite toda juntos. Tá, então já que você entrou nesse mérito, quando que rolou aquele insight do tipo, agora a gente tem que ficar junto pra valer, porque agora a gente não se desgruda mais? O que aconteceu? Minha prima, um belo dia, falou isso pra mim. Você e Samuel ainda vão casar. Vocês nasceram pro outro. Eita, que língua, hein? E eu falei pra ela, nunca. Menino tem estudo, menino já tem um filho, nunca. Que é importante, eu gosto muito de falar isso. Meu marido é um pai presente que escolheu criar e educar o filho dele sozinho. Ele escolheu ser um pai solo. E aí eu costumo dizer pra ele que ele fez o filho pra mim. Porque hoje o filho dele é meu filho. Foi naquele período ali, eu tenho uma enxaqueca crônica. Ai, somos duas. Que o que acontece? Em certos períodos de estresse elevado, eu perco a visão. Fico vendo um monte de luzinha. Sabe quando você olha pra luz e aí você vê um monte de mancha de luz? Sim. Era o que acontecia comigo. Só que eu não precisava olhar pra luz. E aí foi bem nesse período de eu precisar de uma máquina pra fazer a ressonância que o médico pediu e eu não encontrar. E aí na época eu lembro que eu tava namorando uma outra pessoa e essa outra pessoa ficava falando de 1001 coisas, de como a vida dela era difícil e eu aqui sofrendo pra caramba porque eu não tava conseguindo achar um lugar pra fazer o exame. E o jeito que o médico falou comigo, eu achei que eu tava com um tumor na cabeça. Caramba, por conta da enxaqueca. Isso aí. Ele não falou pra mim, o médico não falou pra mim. Ah, você pode estar com tumor. Não. Mas quando ele me pede uma ressonância... A primeira coisa que a gente pensa, né? que eu pensei, entendeu? Então, saí daquele relacionamento, olhei pra cara dele e falei assim, querido, não dá mais. Porque no meio de tudo isso eu ainda tava trabalhando, fazendo estágio, trabalhando ao mesmo tempo. E ainda tinha que ficar lidando
com ciúme compulsivo dele, porque ele achava que eu estava com alguém e eu estava trabalhando e ficando extremamente deprimida. Eu lembro dessa figura patológica na sua vida. Porque eu não achava lugar para poder fazer o exame. Por fim, terminei, larguei, mandei embora. Vai com Deus e com a tua mãe, que eu não tô aqui para criar filho de ninguém. Foi passando o tempo. E aí foi quando eu encontrei com o Samuel foi um forró. Eu e minha prima. Aí tava ele acompanhando um amigo que tava afogando as mágoas. E eu com a minha prima, que também não tava bem. E ele é doido pra se afogar em você, né? E aí, minha filha, minha prima pro outro, vamos dançar e tal. Aí a gente foi dançar e tal. E tudo entre eu e o Samuel é um negócio que quando bate assim, dá liga. Né? É aquela coisa, aquele amor de pica, quando bate pica. Da liga, amiga. Que dá eu lembro que eu saí pra rua sem nenhuma intenção. Eu nem me arrumei direito. Eu não esqueço até hoje. Eu tava com uma saia longa, azul, cortada, com uma calcinha grande. Mas minha bunda é grande, né? Então a calcinha era grande, mas ainda tava bem marcada. E dançando com ele sentindo a minha calcinha e o filho da puta falando no meu ouvido que tava sentindo a minha calcinha. Mas eu ainda não estava pronta naquele momento, porque eu não tinha muito tempo que eu tinha saído do relacionamento. Só que aí no dia, passou um tempo, passou umas semanas, no dia que eu consegui encontrar a clínica para fazer o exame, eu não consegui ficar na máquina. Caramba. A máquina era muito estreita, eu não conseguia sair dali. Aí eu lembro que... Lembra do Felipe? Sim. Que trabalhou com você no Saara? Sim. Foi pra ele que eu mandei mensagem. Falei, amigo, não tô conseguindo achar. Você conhece algum lugar, pelo amor de Deus. Ele foi ele que me mandou a Rio Imagem, em Ipanema. Não, e ele também passou por esse processo de emagrecimento. Ele e a namorada. Ele e a namorada, esposa, os dois juntos. Eu acompanhei. Acho incrível eles dois juntos. E aí ele foi, aí eu consegui. E a primeira pessoa que eu liguei pra poder falar que eu consegui foi pro Samuel. Falei, cara, consegui. Consegui, vamos comemorar aqui. Tô indo pra lá agora. Vem afogar a pica na minha perereca. Porque a gente tem que comemorar coisa boa, né? E aí fui embora. Meu pai foi comigo pra poder fazer esse exame. E aí fui embora, fiz o exame, saí de lá. Aí fui pra casa, não encontrei com ele nesse dia. Fui pra casa, dormi. No dia seguinte, eu tava horrorosa, tava me sentindo super mal, né? Porque eu tava horrorosa. Porque aqui, ó, unha de acrigel, amor. Unha de acrigel. Porque eu adoro minhas unhas, minhas coisas tudo feitas. E eu tava me sentindo horrível, porque meu cabelo não tava feito, minha progressiva não tava em dia, minha acrigel não tinha feito sobrancelha. Eu tava derrotada, porque eu tava focada no exame. Sim. E aí, naquele dia, no dia seguinte, minha prima falou pra mim assim, eu preciso de ajuda pra você ir comigo no centro de Caxias. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. Aí a gente foi, pegamos uma chuva horrorosa. Pra quem mora naquela região, sabe que aquele trecho, Washington Luiz e Rio Magé, alguns lugares ali alaga. Então, o que aconteceu? A gente ficou 2 horas dentro do ônibus. Mas o Samuel não tava com vocês? Não. Porque tava alagado, então ficamos eu e ela 2 horas dentro do ônibus. E aí o Samuel e eu conversando com o Samuel no telefone. E eu contando pra ele a situação que eu tava passando, e ele contando pra mim a situação que ele tava passando com o patrão. Ele me perguntou assim, o que você precisa pra relaxar hoje? Pica! Naquele dia, eu acho que foi aí o problema, ou a solução. Naquele dia eu falei assim, cara, só queria comer uma comidinha gostosa, um macarrãozinho quentinho, deitar e dormir, porque eu tô morrendo de frio. Aí ele foi e mandou pra mim assim, vem pra minha casa que eu vou cozinhar pra você. Uau! Isso que é homem de atitude! Aí eu falei, tá bom. Aí ele, mas vem direto pra cá. Aí eu falei, mas eu tô sem roupa. Podre. Tô toda suja. Ele, não, então passe em casa, pega as suas coisas e que eu vou lá te buscar. Eu falei, tá bom. Ainda foi buscar em casa. Mas ele atitude sempre... de homem. Mas ele sempre me buscou. Ele sempre me buscou em casa. Até quando a gente ia só trepar, ele sempre me buscou, sempre me levou, sempre. Vocês estão ouvindo, né, ô tumescentes, seus safados? Aqui, ó. Essas dicas estão aqui, ó. Sempre. No Torne-se um Expert em Prazer Feminino. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Busca em casa. Leve em casa. Ok? É o mínimo, Deixa a mulher passar perrengue, não. É o mínimo, tá? Deixa de ser filho da puta. Deixa de ser pão duro, muquirana. Ele ia me buscar, ele me levava. E aí naquele dia ele foi em casa, me buscou. Fui pra lá. Eu não esqueço até hoje. A gente fala que é a refeição da nossa vida.
que quando a gente for comemorar 10 anos de casado, o jantar vai ser esse. Ele fez macarrão com molho branco, brócolis e cubos de bacon. A gente só comeu, sentou, conversou E dormiu de conchinha. e dormiu. Aí pintou o amor. Aí nasceu o amor. Aí E não se dormiu. desgrudaram mais. E dormiu. E aí, eu não sei se você lembra, mas isso foi no ano da pandemia. Sim. O carnaval foi em abril. Sim. Foi o carnaval da Sapucaí, foi em Uhum. abril. Então, naquele período ali, um pouco logo depois de abril, do perrengue todo que eu já tinha passado, ele virou e falou pra mim assim, vou ficar 4 dias em casa, vem ficar comigo. Aí eu falei, coincidência, eu vou ficar 4 dias em casa também. Tá bom. Minha mãe, você vai pra onde? Vou pra Madureira. Ele morava a 3 ruas da minha mãe. Vou pra Madureira, ficar lá. Aham. Ficou 4 dias só trepando, comendo, tomando banho. A gente não fazia nada. A gente não falava com ninguém. A gente nem olhava telefone. A gente não queria saber de nada. Até que no 4º dia, tive que voltar pra realidade. Ele também. Ele olhou pra minha cara e falou assim, pega suas coisas e vem morar comigo. Aí eu Atitude! É disso que a gente quer falar aqui, atitude. Aí eu olhei pra cara dele e falei Eu tenho que pra ele entrevistar assim, esse homem aqui no divã. Eu olhei pra cara dele e você vai rir a beça, que ele é muito engraçado. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, então, eu não saio da casa da minha mãe pra morar junto com ninguém. Ou é pra casar ou não é? Ou eu caso no cartório com papel passado, Ou tu me assume mesmo pra valer. ou eu vou sair de lá pra morar na minha casa. Ele olhou pra minha cara e disse, tá bom, então a gente casa. Você quer casar comigo? Aí eu olhei pra cara dele com aquela cara de tacho. Falei, Saia justa, vou ter que aceitar. a gente casa. 3 meses. Foi 3 meses. Eu lembro que foi bem rápido. Foi 3 meses. Eu resolvi tudo do religioso. Ele resolveu tudo do cartório. Eu casei no religioso em agosto. Em outubro, a gente casou no cartório. Gente, só pra lembrar aqui que minha filha foi dama de honra dela. Tocou fogo no parquinho. Literalmente, porque eu casei numa cachoeira. Então tinha várias árvores. Amor, Liz, tu olhava a Liz, tava trepada nas árvores, assim, pendurada. Não, e assim, mamãezinha também não é burrinha, né? Botou um vestidinho bonitinho e o quê? E um all-star. Gente, não ia fazer a garotinha andar de sapatinho. Ela tinha o quê? 3 anos na época, Tinha 3 né? aninhos. 3 anos. Tocou o terror naquele casamento. Tocou 3 atabaque, aninhos. tocou tudo. Tocou tudo. Ela foi feliz. Minha mãe que ficava, gente, tá tudo bem com essa criança. Tá. Ela ficava, deixa a criança ser feliz. Menina, há pouco tempo, ela deu um jump no pula-pula que eu falei assim, mãe, chama o SAMU porque ela quebrou o pescoço. Aí ela, não, mamãe, não quebrei nada não, tô bem, saiu andando e eu infartando, meu Deus, cara, mas ela deu uma cambalhota, nossa, não gosto nem de lembrar. Papai do céu abençoa, né, protege as crianças. Ah, né? com certeza. A Liz é maravilhosa. A Liz é uma criança que ela é luz. Agora, Vani, você contou aí da sua história de amor e a gente também estava programando de conversar aqui um pouquinho sobre a situação que você vivenciou há pouco tempo na sua maternidade. Há 1 ano e poucos. Que você teve uma pré-eclâmpsia, né? Que foi o mesmo caso que a... esqueci o nome dela. Alexa. Eu acho que a Tati vivenciou. Machado também. Acho que foi Ah, pré-eclâmpsia Tati também. Machado, verdade. Ela perdeu o bebê há pouco tempo. Acho que foi pré-eclâmpsia também. Uhum. Fala um pouquinho. Engraçado que ninguém te fala sobre, né? Sim. Ninguém te fala. Quando você engravida, ninguém te fala. Que isso pode acontecer, né? Eu casei com meu marido sabendo que meu sonho era parir. Uhum. Ele sabia. Até ele eu tinha- sabia que teu sonho era parir, né? Ele Você fala tinha isso comigo. total noção disso, né? Até porque ele já vinha com um filho, né? E o nosso filho hoje já tem 15 anos. E o Cris é um menino ótimo. Então não tinha por que querer ter filho. Mas eu queria passar por aquela experiência. Então eu engravidei da Ayla. E foi tudo muito bonito, mas também foi tudo muito rápido. Uhum. Até hoje eu não sei explicar exatamente o que aconteceu e o porquê aconteceu. Uhum. Eu botei... Teve uma época que eu botei muita culpa no meu peso. Uhum. Muita.
E eu ouvi muito dos meus médicos que não teve a ver com o meu peso, que não foi por conta do meu peso. A Alexa não tem sobrepeso, Isso né? aí, Então que eu estava sendo isso não monitorada. interfere. O que aconteceu? Eu cheguei ao meu 7º mês de gestação, chegando ao 8º, já com o bem dizer tudo pronto. Há poucos dias do meu chá de bebê. E aí meu marido olhou pra minha cara aquele dia e falou assim, eu vou no Hortifruti comprar umas frutas. Falei, tá bom. Eu senti uma pontada nas costas. E de repente uma forte vontade de ir no banheiro. Corri pro banheiro. Quando eu sentei no banheiro, muito sangue. Liguei pro meu marido, volta, estou sangrando muito. E aí ele voltou, entramos dentro do carro, fomos direto pra maternidade. E nesse caminho pra maternidade, eu já estava indo chorando e sentindo muita dor de cabeça. Mas eu já não estava sangrando mais. Só que quando eu entro na triagem, a enfermeira começou a... Eu lembro muito pouco. Ela botou o medidor de pressão no meu braço. Eu só lembro dela gritando, tá 22, tá entrando em pré-eclâmpsia, é emergência, e apertando o botão, e todo mundo metendo na maca, e eu indo, e meu marido ficando, tudo muito rápido. O médico foi muito atencioso comigo, virou e falou pra mim assim, olha, a gente precisa ver se o seu bebê tem vida. Eu falei, tá bom. Só que até então não tava entendendo o que tava acontecendo. Só para esclarecer para o público, né, gente? A pré-eclâmpsia, ela está relacionada a um quadro de hipertensão arterial, né? E eu lembro que você passou por todo um período de pré-natal. Você já tinha identificado algum pico de pressão durante o teu pré-natal? Não tive nenhum pico de pressão. Inclusive, fiz 2 mapas cardíacos. Para quem não sabe, mapa cardíaco, você fica 24 horas com o aparelho de pressão grudadinho em você aqui. É ele, você e ele. Passei por 2 durante a gestação. Não tive nenhum problema de hipertensão na gestação. Não tive. Na verdade, eu não tive problema nenhum na minha gestação. A verdade, tudo foi essa. Você estava bem saudável. E aí eu lembro que a ficha só caiu pra mim quando o médico olhou pra minha cara e falou assim, a sua filha, o coração dela não tá mais batendo. E aí o meu marido já começou a chorar. E aí eu falei assim, tá, mas o que eu faço agora? E aí ele falou pra mim assim, bem, eu vou te dar um remedinho primeiro pra dor, porque eu lembro que eu falava pra ele que eu tava sentindo muita cólica. Ele falou, vou te dar um remedinho pra dor. E você quer esperar a Clidiane, que é a minha médica, você quer esperar a Clidiane porque ela está a 10 minutos daqui. Eu falei, sim, eu quero esperar a minha médica. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eu sou de religião de matriz africana. Então eu passei por intolerância religiosa dentro da sala do parto, quando eu tinha que parir a minha filha sem vida. Caramba! Passei, e foi muito difícil pra mim, porque toda hora alguém chamava meu marido pra assinar alguma coisa, pra assinar algum papel, e aí meu marido ia, meu marido vinha, e aí ela chegou, ela olhou pra minha cara e falou assim, vou te dar uma medicação. Essa medicação, ela vai te ajudar a parir normal. Se não rolar, a gente vai pra cesárea. Eu falei pra ela, tá, ok. Eu sei que ela me deu a medicação, foi questão... Foi muito rápido, foi muito rápido. E eu lembro que eu só queria ficar agachada. Eu só queria ficar agachada. E a enfermeira falava, e eu ficava assim, ô, minha mãe Oxum me ajuda. Mãe Oxum me ajuda. Eu questionava muito a orixá, porque eu tava passando por aquilo. E aí eu queria ficar agachada, com meus fios de conta na mão. A enfermeira não queria que eu segurasse meus fios de conta. A enfermeira falando pra mim que eu tinha que pedir pra Jesus. E aquilo foi muito doloroso pra mim, principalmente no depois. Mas que desrespeito, né? Ao teu momento de dor ali. Principalmente no depois, aquilo ali me doeu muito mais no depois. Eu falo, eu sou muito grata a Xangô pela médica que ele colocou na minha vida. Porque quando ela entrou na sala, que ela se preparou, que ela entrou na sala, que eu tô falando, eu quero baixar. E aquela enfermeira falava pra mim, mãezinha, deitada é mais confortável pra você, nossa, mãezinha. Mas, amiga, por que tu não me chamou pra esse... É porque também, né, a gente mora longe. Eu teria dado uns tapas nessa mulher. A mãezinha é mais confortável. Se agarra com Jesus, que vai dar certo, mãezinha. Devia ocorrer uma triagem na contratação desse pessoal.
E Pra não aí eu influenciar a lembro religião de ninguém, gente. que a doutora Cleidiane, quando viu aquilo, entrou na sala e olhou pra cara dela, que é muito delicado, né? Meu obstetra. Se ela quer abaixar nessa porra, ela vai abaixar nessa porra e bota o caralho do pano aqui. Tinha um gancho no teto que você podia segurar Sim. pra parir de cócoras. E foi o que aconteceu comigo, né? E a mulher ficou tonteada, rodeando, e Cleidiane xingando. Ah, chupando, porra, vai, que não sei. Sai daqui, sai da minha sala. E aí uma baixada, e aí, tipo assim, foi uma dor que eu não sei explicar até hoje. Daquela criança saindo de dentro de mim. E a médica segurando, olhando pra minha cara e falou assim: você quer segurar sua filha? Aí eu olhei pra cara dela, eu só balancei a cabeça. Meu marido atrás de mim, eu botei ela aqui, aí eu fiquei. E eu lembro de ali conversar com ela, de agradecer a ela por aquilo, por ter ficado comigo até aquele período que eu entendia que ela tinha uma missão para cumprir, que Mãe Oxum sabia o que estava fazendo e que eu entendia que estava tudo bem, que ela podia ir em paz, que eu ia ficar em paz. Eu nunca mais vou esquecer daquilo na minha vida. Nunca, nunca mais. Nunca mais eu vou esquecer do dia 16 de abril. Nunca mais. E aí depois tiraram ela e toda a burocracia, meu marido que lidou. E como eu parei normal, eu fiquei em observação um dia. Sim. No outro dia eu já recebi alta. Com a minha cabeça a mil, né, Mariana? Porque você entra no hospital com o seu filho na barriga, você espera sair do hospital com o seu filho nos braços. Né? Só que não foi o que aconteceu comigo. E hoje, amiga? Hoje você se sente recuperada desse episódio? Hoje eu me sinto recuperada desse episódio. Tem mais de um ano, né? Não foi fácil já, tem um ano e um pouquinho. Não foi fácil, foi difícil pra caramba. Foi muito dolorido. Meu marido ali comigo o tempo todo. E o que eu queria fazer? Comer. Foi aí que você disparou, aí, né? minha irmã. Aí eu cheguei nos 218 quilos. Caramba. Era muita tristeza acumulada, muito luto, né? Sim. E você não quer falar com todo mundo. Porque nem todo mundo vai te entender. Então você também não quer ficar falando toda hora pra quem é mãe. Você não quer que a mãe também sofra junto com você. Porque eu costumo dizer que quando uma mãe sofre, é só a outra mãe que vai entender o sofrimento da outra. Exatamente. Se você não é mãe, se você nunca pariu, se você não engravidou, não me entendam a mal, não leve pro pessoal. Mas se você nunca viveu aquilo, você não vai entender a dor do outro. Não vai, exatamente. Você não vai entender a dor do outro. E só é capaz de entender a dor da perda de um filho quem tem um filho. Sim. Porque quando você é mãe, você morre, você passa mal, você sofre. Mas a Liz não. Exatamente. E uma coisa muito interessante que você falou, né, Vani? Eu não tenho medo de nada na minha vida. Nunca tive. Hoje, qualquer coisa, o meu medo é que ela se machuque, o meu medo é que aconteça alguma coisa ruim com ela, o meu medo é eu saio de casa e abençoo ela. Deus, pelo amor de Deus, por favor, mamãe Oxum, anjinho da guarda da minha filha, proteja ela enquanto mamãe estiver longe, porque eu não confio ela. Quer dizer, eu confio, né? Minha mãe cuida, meu ex-marido cuida, mas eu tô sempre apreensiva. Exatamente. E mãe nenhuma deveria passar por essa experiência. E amiga, se você passou de verdade, né? Porque espiritualmente você tem a compreensão de que isso estava no teu caminho. E você é uma puta mulher forte. Sim. Porque eu não sei se eu teria tido forças para superar e para continuar superando dia a dia. Mas eu como falo eu sei muito que você isso. luta Mas eu por falo isso, muito isso, né? Inclusive, eu acho que eu falo muito isso com você. Que a espiritualidade, ela tá sempre me levando a outro lugar. Não é sobre religião. É sobre espiritualidade. Se você não tem algo ao que se conectar, se você não tem algo aonde se segurar, aonde buscar compreensão para aquilo que não tem resposta, busca, meu irmão, busca, porque a pior coisa que tem é a solidão. É a solidão, né? É a solidão, tá? Porque o problema não é você morar sozinho e você viver sozinho. O nome disso é solitude.
tô sozinho, me completo, show. Sim. Agora, a solidão não. A solidão é o abandono. É você se sentir abandonado. E isso é muito ruim. Mas, em contrapartida, aquilo que foi muito ruim para mim foi o que me fez ter coragem para querer viver esse novo episódio de vida que eu estou vivendo agora. De contrariar as estatísticas e falar, tá bom, me formei em psicologia, mas vou estudar teatro. Gente linda e maravilhosa. Olha, essa mulher rende assunto, rende pano. E se a gente entrar agora nessa história de mudança de carreira, a gente só termina esse podcast amanhã. Já estamos aqui no limite do nosso horário. Vani, meu amor, eu te agradeço de coração por ter dividido sua história, suas experiências, né? Você, enquanto mulher, hoje, não é porque eu te conheço, não é porque você é minha amiga, mas você, para mim, é um grande exemplo de mulher. Pela tua luta, pela tua negritude, que você também tem as suas batalhas de mulher negra, tem as suas batalhas de mulher periférica. Essas batalhas relacionadas à obesidade, à falta de mobilidade, à falta de estrutura. Você teve a perda do maior amor da sua vida, porque uma mulher só entende o que é o amor depois que tem um filho. Isso aí. Me desculpa as mulheres que não querem ter filhos, mas vocês nunca vão saber o que é o amor incondicional. Que a maternidade proporciona. Da entrega, do tudo. O de você querer desdobrar o mundo em prol do bem-estar, da felicidade, da saúde do teu filho. Não né? tem explicação. Então, minha amiga, que você continue sempre na minha vida. E você na minha, né, Mariana? Porque que só quem te conhece sabe também da tua batalha, que não é fácil. Das minhas batalhas. Que não é fácil. Quando você volta aqui para falar sobre essa troca de carreira, Volto, que eu sei que também claro. É uma batalha na tua vida, e quando você retornar da bariátrica, eu quero que você volte para contar essa sua nova experiência, né? Os percalços, porque não é a cirurgia que vai mudar a sua vida. É você que vai mudar e se preparar para uma cirurgia, se preparar para uma nova rotina. E aí tem todo um pensamento, toda uma essência. Até porque a bariátrica ela é só uma ferramenta. É só uma ferramenta. Né? Mas se você não se curar por dentro, né, você não vai a lugar nenhum. Tanto que eu acompanho muito aquele programa, Quilos Mortais, e tem gente que retorna a engordar, enfim. Aí é o pano para outra manga. Eu te agradeço, minha amiga, de coração. Você, é uma das mulheres mais caralhudas que eu conheço e que eu quero que permaneça na minha vida. E muito obrigada por estar aqui no Divã da Kiss. Eu que agradeço, estou muito feliz com esse seu projeto. Que maravilhosa. Tá? Muito, muito feliz. Linda, 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 linda. Na verdade, linda. Eu fico feliz com tudo que é tipo de loucura que tu fala. Olha pra minha cara e fala, vamos fazer. Eu olho pra tua cara e falo, vai, Mariana. Eu me jogo e faço. E eu me jogo e faço. E é isso. Minha gotosa. Linda. Isso. Obrigada. Tá? Ó. Beijo pra vocês. Tá? Vamos se cuidar. Beijo pra quem fica. O recado foi dado aqui. Não se apaixone pela pica. A não ser que uma pica seja igual ao do marido dela, Samuel. Homem de atitude. Eu não tô falando sobre tamanho de pica, não. Nem sobre potência. Tô falando sobre hombridade. O nosso Divã da Kiss de hoje tá aqui no YouTube. Tá também no Spotify. E você se diverte aí com os melhores momentos nas redes sociais do @DivãDaKiss, que tá no Kawaii, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no divandakiss.com.br. Tá na porra toda. Tá na porra toda. E semana que vem estamos de volta com um novo episódio. Beijo! O Divã da Kiss Podcast. Tem mais conteúdo, venha comprovar. Vamos conversar sobre tudo que interessa. Vem chegar pra cá. Divã da Kiss Podcast. Essa é a sensação. Vem também, não perde tempo, não. Divã da Kiss Podcast. Aqui é sem comparação. Conversa séria e também diversão. Divã da Kiss Podcast. É para você e vamos juntos
surpreender. Divanda Kiss Podcast. Se não conhece, vem conhecer. Você não vai se arrepender. Divanda Kiss Podcast. Conversas com a mulherada sobre relacionamentos, comportamento, sexualidade e muito mais. Quebrando tabus, desconstruindo mitos. Leve e divertido. Com a apresentação de Mariana Kiss. Divanda Kiss Podcast.